Argentina, quer dizer, tá, obviamente você tem ainda uma investigação. Ontem prenderam a namorada do sujeito que tentou o atentado, que por acaso nasceu no Brasil, mas vivia na Argentina desde cedo, e também prenderam lá um militante de extrema-direita que teria ajudado, mas não parece ser um caso de, é, vamos dizer assim, uma conspiração maior, parece ser uma coisa de um lobo isolado, mas estamos diante de novo dessa questão do ódio político. Eu também queria saber, na opinião de vocês, também do que fica de lição, por exemplo, para um Lula aí, e para outros, né, candidatos que não são ligados à extrema-direita em relação a esse ódio político, que risco que corre, o que precisa ser feito e como é que nós vamos lidar com esse tipo de realidade daqui em diante. O discurso de ódio é fundamental para isso, né? Porque você, na realidade, semeia um clima que depois torna-se incontrolável na ponta. Né? E eu acho que, em vários casos, isso é feito conscientemente para depois gerar desresponsabilização. Né? A gente tem visto aí, no caso brasileiro, por exemplo, volta e meia, né, lideranças bolsonaristas falando, e o próprio Bolsonaro, olha, eu não tenho como controlar o que os caras estão fazendo lá na ponta. Bem, se você não tem como controlar, então não diga as coisas que diz, né? É esse o ponto, porque vai realmente se criando esse tipo de clima. E me parece que esse foi o caso ali, muito evidentemente, do atentado à Cristina Kirchner. E é curioso, né, que torna um indivíduo corajoso o suficiente para se meter no meio de uma multidão peronista para tentar matar a principal liderança peronista no país, achando que o quê? É óbvio que ele sabia que não sairia ileso, ou seja, o indivíduo se dispõe a correr esse risco para perpetrar um ato dessa natureza, tamanha a raiva que ele evidentemente sentia daquela liderança ali. Só acho que nós aqui, mesmo com uma situação mais recente, ou seja, algo não tão profundamente enraizado na sociedade brasileira, a gente tem enfrentado essa mesma situação. O ato de Foz do Iguaçu não pode ser pensado fora desse contexto. Né? Outros atos, o ataque lá ao juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, lá, da Gangue dos Pastores, também não pode ser entendido como fora desse tipo de contexto. Né? O atentado com drone, atentado com bomba, que a gente viu em manifestações, em comícios do Lula, também não pode ser entendido fora desse. Ou seja, aqui está se cevando também essa alcateia de lobos solitários que o bolsonarismo é capaz de criar. Porque também, vamos lá, né? Não é uma situação que ocorre dos dois lados. Né? Só há um lado que está cultivando esses lobos solitários, e esses lobos solitários só têm surgido de um lado. Né? Não dá para colocar o Adélio nesse mesmo tipo de conta, porque o Adélio era um maluco, um lunático. Né? Nesses outros casos, a gente não está falando de pessoas com perturbação mental. Nós estamos falando de pessoas com radicalização política, sem necessariamente ter um problema de patologia mental. É uma situação completamente... A gente até pode, às vezes, falar disso em tom de ironia, como uma metáfora, mas, na prática, é pura e simplesmente gente radicalizada. E esse discurso cria o cenário propício para isso, claro, se torna incontrolável.